A família me abandonou porque a irmã me culpa pelo divórcio dela. Anos depois, recebo um e-mail do nada me explicando tudo com provas. Então eu arruinei a vida dela com isso. Quase 7 anos atrás, minha família me cortou da vida deles e me expulsou de casa. Eu, atualmente com 29 anos, tinha 22 anos na época e não era financeiramente estável o suficiente para alugar um apartamento sozinho, e o que aconteceu foi tão repentino que não tive tempo de me preparar para isso, mentalmente ou financeiramente. A razão por trás de tudo isso foi minha irmã. Minha irmã, Letícia, de 37 anos, e eu nunca fomos próximas por causa da diferença de idade significativa entre nós. Ela se casou com seu namorado, Pedro, de 39 anos, quando ela tinha 27 anos, e eles foram casados por 3 anos. Eles se divorciaram 3 anos depois do casamento porque Letícia acusou Pedro de ter um caso com uma das minhas amigas. Eu estava morando com meus pais depois da faculdade, já que tinha acabado de começar a trabalhar, e queria economizar algum dinheiro antes de me mudar. Meus pais também estavam bem com esse arranjo, mas isso foi só até minha irmã anunciar seu divórcio. Ela simplesmente voltou para casa um dia, chorando histericamente, e anunciou que havia entrado com o pedido de divórcio porque seu marido a estava traindo há 6 meses. E então, ela continuou me jogando debaixo do ônibus por apresentar meu amigo a ele. Minha amiga, Renata, de 28 anos, estava tentando ganhar peso e, como Pedro era um nutricionista certificado, ele concordou em ajudar ela. Eu tinha sido a pessoa que a apresentou a ele. Aparentemente, ela era a pessoa com quem Pedro estava traindo minha irmã. Fiquei chocado que isso estava acontecendo porque, embora Renata e eu não fossemos próximas, eu sabia de fato que ela era uma boa mulher e nunca ficaria com um homem casado. Além disso, traição também era algo totalmente fora do personagem de Pedro. Ele estava completamente apaixonado por Letícia e só tinha coisas boas a dizer sobre ela, então achei incrivelmente difícil acreditar que ele a tivesse traído. Eu tinha minhas dúvidas, mas meus pais acreditaram nela imediatamente e nem questionaram nada, apesar do fato de que ela nunca teve nenhuma prova de que ele a traiu. Eles apenas acreditaram na palavra dela, mas não vou usar isso contra eles, já que eles escolheriam a própria filha em vez do genro, independentemente de quem estivesse certo. O que eu não entendi foi porque eles prontamente me expulsaram só porque Letícia disse isso. Ela simplesmente entrou furiosa um dia, fez birra e, de alguma forma, convenceu meus pais a me expulsarem simplesmente porque fui eu quem apresentou Renata a Pedro. Ela me acusou de arruinar seu casamento e meus pais concordaram com ela, por algum motivo. Fiquei arrasada e tentei impedir meus pais, mas eles não estavam prontos para me ouvir e me disseram que se eu não os deixasse, eles me expulsariam à força. Em apenas um dia, perdi minha família e minha casa e não tinha a mínima ideia de para onde ir. Fiquei literalmente chorando na calçada com todas as minhas coisas por 1 hora ou mais antes de conseguir me recompor e ir para a casa de um amigo para passar a noite. Tentei contatar eles todos os dias pelos próximos dias, mas não tive sorte. Meu amigo foi gentil o suficiente para me deixar morar na casa dele até que eu conseguisse encontrar um apartamento para mim. Infelizmente, meus pais já tinham praticamente decidido que eu estava errado aqui e que eu era o responsável pelo divórcio. Minha mãe e meu pai realmente me disseram que estavam enojados com o que eu tinha feito antes de me expulsar, o que nem fazia sentido porque não era como se eu tivesse sido a pessoa com quem Pedro traiu. Eles bloquearam meu número para que eu não conseguisse falar com eles de jeito nenhum, e quando tentei visitar eles, minha mãe ameaçou chamar a polícia se eu não fosse embora. Então, depois disso, finalmente percebi que eles estavam falando sério sobre isso e realmente me culparam pelo que quer que tenha acontecido. Não acho que eu tivesse motivos para ficar surpreso, já que minha irmã sempre foi a filha favorita. Meus pais nunca planejaram realmente um segundo filho, então eu sempre acabava ficando de lado e, embora eu não me importasse muito com isso enquanto crescia, não sabia que isso levaria a algo tão grande. Pensando nisso agora, acho que deveria ter previsto, mas, honestamente, não acho que ninguém no meu lugar poderia ter previsto algo assim. De qualquer forma, até tentei descobrir as coisas por mim mesma para dar sentido a tudo nas próximas semanas, já que Letícia e meus pais praticamente me cortaram completamente e eu não tinha como chegar até eles. Eu também não conseguia falar com Pedro porque ele me bloqueou também, o que não fazia sentido para mim.
Eu também não consegui encontrar ele porque Letícia e Pedro tinham desocupado a casa em que moravam e tinham ido morar com seus respectivos pais. Então eu não tinha como falar com ninguém envolvido, e é por isso que eu recorri ao meu último recurso para descobrir a verdade, Renata. Como eu disse, Renata e eu não éramos muito próximas, mas eu tinha que fazer o que tinha que fazer, então eu apenas pedi para encontrar ela um dia e explicar a situação para ela. Eu perguntei se o que Letícia tinha dito sobre o caso era verdade e ela negou veementemente. E eu acreditei nela, para ser honesto. Renata me disse que só tinha encontrado Pedro algumas vezes e apenas profissionalmente, então não havia absolutamente nada acontecendo entre eles e ela não tinha ideia do porquê Letícia diria algo tão horrível sobre ela. Ela até me disse que já tinha um namorado fixo há alguns anos e estava planejando se casar em alguns meses também. Ela até me mostrou fotos e o que ela me disse foi muito mais convincente do que qualquer coisa que Letícia tivesse dito. Eu não tinha provas, mas eu sabia de alguma forma que Letícia estava mentindo sobre o verdadeiro motivo do divórcio. Mas como eu não tinha provas, eu não podia voltar para minha família e eu certamente não poderia voltar sem elas. Naquela época, eu estava bem desesperado para voltar a viver com minha família, já que eu realmente sentia falta deles, apesar do que eles tinham feito comigo. Com o tempo, no entanto, consegui superar isso e seguir com minha vida. Consegui encontrar um lugar e fiz do meu trabalho o propósito da minha vida para que eu tivesse algo com que me distrair. E também tive que pagar as contas, então foi uma maneira melhor de lidar do que apenas ficar sentado e deprimido, já que eu também não tinha outra opção. Eu estava sofrendo muito, mas sabia que tinha que seguir em frente de alguma forma, com ou sem o apoio da minha família. Anos se passaram e agora estou muito melhor na vida. Mudei do meu pequeno apartamento para um muito maior e até fiquei noivo da minha namorada de 2 anos há cerca de uma semana. E nossa postagem de noivado foi o que acabou sendo um divisor de águas para mim porque poucos dias depois daquela postagem, recebi um e-mail literalmente do nada que não só me explicou toda a história do divórcio de Letícia e me deu todas as respostas que eu precisava, mas também tinha provas anexadas. Minha noiva, Lisa, de 30 anos, geralmente só nos postava no Instagram, mas a foto do nosso noivado também foi para o feed do Facebook dela, onde ela tinha um público maior. Foi uma postagem pública também e muitas pessoas viram. Incluindo meu ex-cunhado, Pedro. Ele era alguém que minha noiva conheceu em um seminário alguns anos atrás, já que ela era médica e acabou adicionando ele no Facebook, que foi como ele me encontrou. O mundo é realmente pequeno e, pela primeira vez, fiquei feliz com isso. Ele entrou em contato comigo alguns dias depois que postamos, mas em vez de me mandar mensagens nas redes sociais, ele decidiu me enviar um e-mail anônimo. Ele explicou mais tarde que fez isso apenas para não se sentir estranho sobre o que estava fazendo, já que já fazia vários anos desde seu divórcio e ele não queria parecer um mau perdedor que ainda não conseguiu superar o que aconteceu. Além disso, ele foi quem me bloqueou em primeiro lugar, então ele se sentiu estranho e consciente sobre entrar em contato comigo novamente sobre algo que aconteceu tantos anos atrás. Chegando ao conteúdo do e-mail que recebi, ele tinha a história completa e a prova do que tinha acontecido 7 anos atrás e eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo. Então, aparentemente, minha irmã tinha sido quem estava traindo Pedro e não o contrário, como ela vinha nos contando há tanto tempo. Não só era uma grande mentira, mas ainda mais interessante era o fato de que ela estava traindo Pedro com um amigo meu, assim como ela o havia acusado. Meu amigo Fabrício, de 28 anos, era caixa no mercado perto da casa de Letícia naquela época e eu nunca teria feito a conexão eu mesmo, já que eu literalmente nunca os tinha visto juntos. Acho que eles mantiveram isso bem escondido, mas não o suficiente para que Pedro não descobrisse. E quando Letícia foi confrontada, ela disse a Pedro que era tudo culpa minha, porque eu tinha sido a pessoa que apresentou o Fabrício e até mesmo disse a ela sobre como ele precisava da ajuda dela, já que ele era um aspirante a cantor e ela era uma cantora muito boa. Ela concordou em ajudar ele e eles se apaixonaram antes que percebessem. Ela até disse que eu estava nisso e os ajudei a manter as coisas em segredo por tanto tempo. Obviamente, tudo isso era uma mentira completa e eu nem sabia que Fabrício e Letícia tinham algo acontecendo. Ele ficou indignado quando descobriu e acabou bloqueando minha família inteira, o que ele admite agora que foi meio estúpido da parte dele, mas ele estava tão bravo que não pensou muito sobre suas ações.
Claro, ele me contou tudo isso pessoalmente, já que o e-mail em si era para ser o mais impessoal possível, pois ele não queria que fosse rastreado até ele, mas eu descobri. A prova que ele anexou foi um monte de capturas de tela de e-mails entre minha irmã e Frank, onde eles estavam discutindo quão fácil é enganar Pedro e estavam cheios de confissões de amor e planos para onde eles iriam se encontrar em seguida. Não havia como ela negar nada disso porque ela até assinou os e-mails com seu nome do meio, o que muitas pessoas não sabem. Descobri que deve ter sido Pedro quem me enviou esse e-mail depois que vasculhei os amigos de Lisa no Facebook porque meu pressentimento me disse que isso definitivamente tinha algo a ver com mídia social e quando finalmente consegui encontrar Pedro na lista dela, entrei em contato com ele. Decidimos nos encontrar alguns dias atrás e ele me disse que descobriu o que Letícia contou à família dela por meio de Renata, que o conheceu alguns anos atrás. Eu disse a ela para manter meu lado da história em segredo e eu estava me culpando por isso quando percebi que, se eu não tivesse dito isso, ela provavelmente teria contado a Pedro sobre isso e eu teria conseguido provar minha inocência há muito tempo. De qualquer forma, eles se encontraram alguns anos atrás e ela acabou perguntando a ele sobre o divórcio, então eles começaram a conversar e, finalmente, ele também descobriu o que Letícia nos contou. Ele confessou que queria falar comigo sobre isso e me contar a verdade, mas não o fez porque se sentiu estranho. Juro, se Pedro não fosse tão facilmente envergonhado, minha vida teria sido muito mais fácil de lidar. Eu o perdoei, no entanto, já que precisava da ajuda dele para destruir completamente minha irmã e sabia que ele também toparia. Letícia definitivamente mentiu para meus pais para que ela tivesse apoio financeiro durante seu divórcio e até me jogou debaixo do ônibus para garantir. Eu não conseguia entender o fato de que alguém, especialmente alguém que era meu parente de sangue, pudesse ser tão egoísta. Tenho certeza de que ela nunca se preocupou em esclarecer as coisas e meus pais simplesmente engoliram todas as mentiras que ela os alimentou durante seu divórcio. Ela sabia que se a verdade sobre ela ser a traidora tivesse sido revelada aos nossos pais, ela estaria em apuros e ela simplesmente não podia arriscar isso. Bem, uma pena, mas finalmente foi revelado agora e eu ia usar isso para arruinar a vida dela assim como ela arruinou a minha todos aqueles anos atrás. Eu não sabia se minha família morava na mesma casa, já que eu não os visitava há 7 anos, mas, por sorte, eles não tinham se mudado. Confirmei com um antigo vizinho meu antes de aparecer e fiquei feliz em saber que Letícia ainda estava morando com eles também. Isso não foi muito surpreendente para mim porque Letícia sempre foi meio largada e odiava fazer qualquer trabalho ela mesma, então se ela tivesse a opção de morar com seus pais idosos e deixar eles realizarem todas as tarefas para ela, ela definitivamente faria isso. De qualquer forma, 2 dias atrás, Pedro e eu simplesmente aparecemos sem avisar na casa deles. Minha mãe abriu a porta e mal lhe demos tempo para registrar o que estava acontecendo antes de entrarmos. Meu pai e Letícia também estavam presentes na sala de estar e éramos uma família feliz novamente, mas não por muito tempo, já que suas expressões azedaram assim que entramos. Meu pai começou a nos ameaçar imediatamente e disse que chamaria a polícia se não saíssemos da casa dele o mais rápido possível e eu retruquei imediatamente, dizendo que ele estava livre para fazer o que quisesse, mas somente depois de ler os documentos que estávamos prestes a mostrar a eles. Meus pais pareciam incrivelmente confusos, mas Letícia parecia que ia vomitar e pediu licença para poder ir para o quarto dela. Achei que ela estava tentando escapar, mas não havia sentido em fazer isso de qualquer maneira. Pedro continuou mostrando os documentos do divórcio e as capturas de tela dos e-mails de Letícia e Fabrício enquanto eu explicava a história real. Pedro também contou aos meus pais como Letícia teve que abrir mão da herança da nossa família, o anel de diamante da minha avó, no acordo porque ela não tinha dinheiro para pagar a ele, já que ela é professora do ensino médio, então ela teve que vender o anel. Meus pais já estavam horrorizados com o que havíamos contado a eles e isso foi só a cereja do bolo. Nós assistimos ao drama se desenrolar enquanto meu pai exigia uma explicação de Letícia por tudo o que tinha acontecido e quando ela ainda tentou mentir e encobrir a verdade, apesar de todas as evidências contra ela, meu pai prontamente a expulsou. Ele arrumou as coisas dela e entregou as malas para ela, então disse a todos nós para dar o fora da casa deles. Eu não precisei que me mandassem 2 vezes e fui embora com Pedro enquanto minha irmã implorava e implorava para meus pais a deixarem voltar, assim como eu tinha feito, todos aqueles anos atrás. Isso era o melhor do karma e eu não poderia estar mais feliz com isso.
Já faz alguns dias desde então e minha irmã apareceu na minha casa algumas horas atrás, exigindo que eu acertasse as coisas com meus pais imediatamente. Eu nem sabia como ela me encontrou, mas eu disse a ela que não a conhecia mais. Ela tinha arruinado minha vida uma vez, então eu retribuí o favor e agora estávamos quites. Acho que ela realmente não tinha mais orgulho porque assim que eu disse isso, ela começou a soluçar e me acusar de ser um monstro. Eu não liguei muito para o drama dela, no entanto, e fechei a porta enquanto ela continuava a soluçar sem parar. Eu apenas coloquei meus fones de ouvido e ouvi música enquanto Lisa, minha noiva, trabalhava em seu escritório para que nenhum de nós fosse incomodado. Depois de um tempo, Letícia finalmente nos deixou sozinhos, mas ela deixou uma mensagem com um marcador na minha porta para me lembrar que eu não era nada além de um monstro vingativo. Eu não vejo nada de errado com o que eu fiz, muito francamente, e não sinto nem um pouco de arrependimento, mas Letícia parece bem convencida de que eu sou o vilão aqui, de alguma forma. Eu acabei de fazer com ela o que ela fez comigo há vários anos, exceto que eu disse a verdade enquanto ela não fez nada além de mentir e me jogar debaixo do ônibus. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Então, Letícia ainda está me incomodando, embora uma semana inteira tenha se passado desde que ela foi expulsa. Eu tive que ameaçar ela dizendo que ia ligar para a polícia quando ela me ligou pela 14ª vez hoje, só então ela parou. Eu nem sei como ela conseguiu encontrar meu número de telefone e endereço, mas estou menos interessado nisso agora. Letícia está tentando me fazer sentir simpatia por ela porque acho que o salário de uma professora não é o suficiente para ela viver, mas não acho que isso seja verdade e ela está apenas chateada por ter que procurar um lugar e pagar seu próprio aluguel, eletricidade e mantimentos agora que nossos pais a expulsaram, então não sinto muita pena dela. E caso vocês estejam se perguntando, sim, eu bloqueei o número dela várias vezes, mas acho que ela está fazendo seus amigos me adicionarem em chamadas em conferência, então não faz sentido. Quanto aos meus pais, eles são tão ruins, se não piores, que Letícia. Eles me encontraram no Facebook e viram o post sobre meu noivado também. Então, agora, eles querem fazer parte da minha vida mais uma vez e até expressar seu desejo de comparecer ao meu casamento. Eles ainda não se desculparam, mas, por algum motivo, esperam que eu apenas os convide para o meu casamento, que supostamente é um dia muito importante para mim. Não entendo onde essas pessoas encontram coragem para dizer uma porcaria dessas, mas pelo menos não estou respondendo a nada disso. Atualização 2. Letícia apareceu na minha casa mais uma vez depois que ameacei denunciar ela por assédio ontem. Eu estava prestes a sair para o trabalho, mas ela me impediu, se jogando sobre o capô do meu carro e se recusou a se mover até que eu falasse com ela. Acabei realmente chamando a polícia dessa vez. Eles a levaram embora enquanto ela gritava e chorava e tentava ao máximo me mostrar como o cara mal aqui, mas infelizmente, ninguém estava comprando sua atuação de menina triste aqui. Demorou um pouco para prestar queixa contra ela, mas assim que terminei, fui trabalhar porque não queria deixar esse pequeno incidente estragar meu dia. Eu tinha certeza de que meus pais a resgatariam de qualquer maneira, já que ela era a favorita deles e eu também estava certo. Meus pais, depois de pagarem a fiança dela, me mandaram uma longa mensagem de texto sobre como eu estava sendo muito duro com eles por um erro honesto que eles cometeram quase uma década atrás. Foi hilário porque nada sobre o que minha irmã e meus pais me fizeram passar era honesto ou mesmo um erro. Eles sabiam o que estavam fazendo e estavam definitivamente cientes de quão cruéis eram, mas isso não os impediu de me jogar na rua, apesar de saberem que eu não tinha outro lugar para ir. Então, agora que posso fazer o mesmo com eles, não vejo razão para ser gentil e perdoar eles. Mandei uma mensagem de volta para meus pais dizendo que eles perderam o direito de me dizer o que eu podia ou não fazer há 7 anos, então é melhor eles pararem de se iludir. Ainda não os bloqueei, pois não tive tempo de verificar minhas mensagens, mas farei isso em breve. Espero que então eu me livre dessa família inteira para sempre. Atualização 3. Acabei de voltar do trabalho e chequei minhas redes sociais, só para ver que meus pais tinham me enviado outra mensagem longa.
Liz e eu passamos por isso juntos e eu juro, essa foi a coisa mais engraçada que eu já li. Acho que os pobres coitados nem sabem que eu não estou nem um pouco magoado com nada que eles dizem ou fazem agora, eu só estou rindo de quão delirantes e patéticos eles são. Aparentemente, eles ainda acreditam que somos uma família e me disseram que levaram Letícia de volta com eles e decidiram que os 2 filhos merecem uma segunda chance. Como se eu tivesse estado errado. Então, enquanto eles tinham levado minha irmã de volta, eles também esperavam que eu e Lisa fossemos à casa deles em breve para jantar e para que pudéssemos resolver nossas diferenças de forma civilizada antes do casamento. Ousado da parte deles assumir que eu iria querer eles no meu casamento em primeiro lugar. Nós rimos muito sobre a mensagem idiota deles e depois disso, eu escrevi de volta dizendo que eu não estava nem um pouco interessado em nada que eles nos convidaram e que estava bem vivendo longe deles como eu tinha feito nos últimos 7 anos. Eles me mostraram que eu estava melhor sem eles e eu seria eternamente grato por isso. Eu não precisava mais deles e nem queria o chamado perdão deles para que pudessem continuar a brincar de família feliz com minha irmã em paz, como tinham sido até agora. Com aquela última mensagem, eu os bloqueei de uma vez por todas. Tenho certeza de que eles tentarão entrar em contato comigo de uma forma ou de outra em breve, mas, azar deles, não vou mais aceitar. Lisa é a única família de que preciso agora e estou feliz só com ela. Infelizmente, meus pais e minha irmã nunca conseguiram olhar além de si mesmos e duvido muito que um dia o farão, então, da próxima vez que entrarem em contato comigo, falarão com meu advogado também, e isso é uma promessa. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!